o presidente Antônio Carlos, IMEPAC Araguari, agradece a presença de todos no terceiro Congresso Científico Direitos Humanos, uma visão global. O IMEPAC Araguari, profundamente envolvido com a educação na sociedade moderna, trouxe como tema para o terceiro Congresso Científico os direitos humanos, uma visão global, oportunizando que a comunidade acadêmica e presentes refinem seus valores e aprimorem suas condutas em busca de uma sociedade mais justa, solidária e sensível à natureza e sua diversidade. Emerson de Louçandim possui graduação em Ciências Jurídicas, especialização em Direito Processual Civil, mestrado e doutorado em Psicanálise. Atualmente é diretor de Relações Éticas Profissionais da Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas em Psicanálise. No direito atua com ênfase principalmente nos seguintes temas: constitucional, administrativo, trabalho, processual civil, execução previdenciária, antecipação de tutela e empregador. Palestrante motivacional, conferencista, parecerista e escritor. É com muita satisfação que o IMEPAC Araguari convida Dr. Emerson Odilon Sandim para iniciar a brilhante palestra de encerramento do terceiro Congresso Científico. Senhores, senhoras, boa noite. É com muito prazer que estou aqui a convite do IMEPAC, a quem eu saúdo na pessoa do diretor Roberto Félix, professor Roberto Félix. Fico também muito feliz por estar sendo prestigiado por alunos, que todos somos, de vários cursos dessa nobilitante instituição. Me dá um certo medo quando me apresentam. Conferencista, psicanalista, me dá um frio na barriga. Começo a me perguntar, e será que não vigarista? É muito ista. Nós, às vezes, nos perdemos nesses supostos títulos e nos esquecemos da qualificação de humano na nossa vida. Já fica para nós todos uma reflexão. Estamos num mundo extremamente tecnológico. Diante dele, muitos são avessos ao novo. São aqueles seres chamados de neofobos ou neofóbicos. Aliás, de fobia todos temos alguma, desde o medinho da barata até outras tantas. Quem não o tem, atire a primeira pedra. Neste mundo tecnológico, muitos de nós temos um exagerado medo dessa novidade. Não quero enfrentar a tecnologia. Impossível. A tecnologia já está entranhada em nós. Já somos homens tecnológicos. Isso é impossível retroceder. É mais ou menos quando aprendemos a ler. Ao vermos uma letra, não nos é mais factível dizer não sei se é um A, um E, etc. Ser neofóbico não resolve. Ser tecnofóbico ou tecnofóbico também não resolve. Detesto computador,
Aliás, essa vida de cego é muito curiosa. Eu encontro pessoas, ainda hoje, que me fazem perguntas estranhas no mundo da tecnologia. Logicamente que o Braille foi muito importante, foi também uma tecnologia para o cego. Me desculpem, eu aprendi até a letra E. Sabe por quê? Um pontinho em cima é A, um pontinho em cima, outro embaixo é B, um em cima, um embaixo e outro aqui é C, em cima é D e no meio é E. Depois, meus amigos, era pontinho para todos os lados. Era dedinho procurando buraquinho, que me se tornou impossível aquela ideia. Graças a Deus, adveio a tecnologia. Hoje, consigo, graças a ela, me interconectar. Ainda tem gente que diz assim: o senhor sabe Braille? Não, eu uso um programa de voz, etc, etc. Mas o senhor não aprendeu Braille? Não. Um dia eu resolvi fazer uma pergunta: para que eu deveria aprender Braille nessa altura do campeonato? Para o senhor não passar aperto nos restaurantes. O senhor passaria o dedinho no cardápio e escolheria: se eu tenho boca. Aliás, ser cego é interessante. Às vezes as pessoas acham que a gente, mesmo diante da tecnologia, não tem boca. Certa feita eu fui fazer uma palestra e do meu lado estava a minha esposa e a pessoa falava baixinho: ele sabe falar no microfone. Eu disse: não, a palestra vai ser em Libras. Então são esses aspectos que já nos coloca de frente à tecnologia. Ela está aí, está. Qual é a sua proposta? Se a vermos por um viés otimista, é de aproximarmos como humanos. A ferramenta é maravilhosa. Hoje você vai mandar um e-mail, você põe cópia oculta e manda para todo mundo, e ainda tem a disfarçatez de fazer o que eu faço. E a pessoa acha que é para ela. Estou compartilhando contigo essa novidade. E põe cópia oculta, foi para 100 mil. Então há um perigo também já oculto nessa tecnologia. A despersonalização, o apartar-se da ética. Por quê? Porque na velocidade tecnológica nós perdemos algumas barreiras. Nós nos tornamos muito próximos uns dos outros. E minutos depois, já estamos na webcam. E depois, na fantasia, talvez na webcama. Isso é coisa de psicanalista. Não adianta esconder o erotismo que está dentro de nós. Devemos trabalhá-lo. Dar aula, comunicar-se. É uma faceta erótica dos seres humanos, é um eros didáticos. Nós somos seres dotados de erotismo. Daí a pornografia, que vai uma grande distância. É algo para se pensar. Enquanto estivermos nos erotizando, estivermos realmente nos entregando para um bem ético na tecnologia, parabéns. Mas quando estivermos nos massificando nessa tecnologia, é de se perguntar. Aliás, dizia para a professora Kelly, encantadora professora Kelly, tão elegante que ia sentir até na alma. Conversando com ela, falávamos de um campo hoje muito esquecido, que é a filosofia. E é preciso trazê-la para esse momento tecnológico da humanidade. E quando se fala em filosofia, vamos navegar um pouquinho
procurando não ser enfadonho. Jeremias Bentham, criador do utilitarismo, um ser humano que andava e percebeu que a comunidade não gostava de ver mendigos. Aí ele teve uma brilhante ideia: vamos criar uma casa de proteção para mendigo. É bom para o mendigo, porque o mendigo não fica na rua, e é bom para os outros habitantes que não verão o mendigo. Isso é o utilitarismo, onde nós pensamos as coisas pela utilidade que elas se nos apresentam. Às vezes nós arrumamos uma mulher por utilidade. Um marido então nem se fala. Quando alguém diz para mim: eu perdi minha mulher, eu pergunto e repito: só há um lugar que se perde mulher: no shopping. Nós não perdemos mulher, filho, marido, nada. Por quê? Porque o outro ser é um ser, ele não é objeto, ele não é o mendigo que devemos enclausurar para se ver livre. Essa filosofia utilitarista é a mãe do consumismo, aquele que nós trazemos para dentro de nós mesmos sem nos preocuparmos com as suas consequências. As pessoas hoje, às vezes, têm necessidades falsas. Em psicanálise chamaríamos de falso self, falso desejo. Por quê? Porque começa a ser bombardeado por propagandas tecnológicas que não dá nem tempo dele pensar. Vocês já viram que iPhone 1, 2, 3, 4, 5... Ah, se as transas fossem assim. Já pensaram? Me inveja. Aonde você está? Na sexta. Eu geralmente só estou na sexta aqui na EMEPAC, que por acaso é hoje. Aonde você está? Talvez no sexto. Cochilo. Nesse ritmo alucinante tudo é 1.1.2.3.4, 2.0, 3, 4, 5, 6. Vocês já imaginaram o que isso significa? Isso significa não nos dar tempo de cogitar, nos enfraquecer o pensamento, a razão, o bom senso, para nos tornarmos joguetes do consumo. Uma filosofia utilitarista. Aí eu tenho um iPhone 6, mas morro de fome. Minha esposa diz que conhece pessoas, não vou dizer mais, porque senão a coisa complica, que tem iPhone, mas não tem dente. Por quê? Pela volúpia do consumo. Nós estamos sendo coisificados. Dizem que juiz é um problema sério. Graças a Deus aqui acho que não tem nenhum. Se tiver, não diga que está. Diz que o juiz vai acostumando. Claro que tem exceções. Inclusive uma dessas exceções é o irmão do professor Carivan e do professor Carlito, que é o professor Carlos José Cordeiro, meu amigo pessoal, que é uma das milhões de exceções. Mas diz que o juiz costuma tanto mexer com os autos, com o processo e tal, e vem concluso é quando está para ele julgar, decidir, que ele vira para a mulher e diz assim: dispa-se, banhe-se, transe-se, volte concluso na próxima quarta-feira. Então nós vamos nos maquinizando, nós vamos nos tornando tão rotineiros que não nos damos conta dessa rotina. E a tecnologia nos faz isso. Nós começamos a teclar, falava isso com a professora Nirma, começamos a teclar, e se não tomarmos cuidado, daqui uns dias nós vamos estar num abismo, com comunicação. Esse abismo será o seguinte: nós vamos comunicar com outro TB, SD, SBJS. Eu fico pensando, como é que serão os palavrões?
A gente vai perder tanta emoção que como é que FDP, deve tirar o D, deve tirar o P, daqui uns dias deve ser F 3 pontinhos, e daqui uns dias talvez só os pontinhos. Já pararam para pensar? Aonde esse desarranjo tecnológico pode nos levar se não filosofarmos? Se não historicizarmos a nossa vida? Nós temos pais, mães, esposas, filhos, e às vezes, além de indelicado, estamos conversando com ele, ele está teclando, dá vontade de endereçar um FDP, e depois com um TB, e depois a imaginação completa. Você está conversando com aquele ser, você está se doando para aquele ser, ele está lá. Como é que fica a qualidade de vida numa situação dessa? Será que não é tão utilitarista? Eu me pergunto, será que não estamos nos aproximando muito das pessoas distantes e se distanciando incomensuravelmente das pessoas próximas? Distanciando dos próximos e aproximando-se dos distantes. Já pensaram sobre isso? Pessoas que acho que fazem sexo com 2 iPhones no meio. Deve ser uma coisa fantástica. Espera aí, deixa eu ver de quem foi esse WhatsApp. Brocha qualquer ser humano, naturalmente. Por quê? Porque nós precisamos de estímulos de vida, de pulsão de vida. Será que não estamos às vezes nos deixando deprimir por vários fatores tecnológicos? Pesquisa científica, 2000, ano 2000, ou seja, há 15 anos atrás, nosso foco de concentração em alguma coisa eram 12 segundos. Não vale para os pedreiros concentrados nas partes glúteas das mulheres brasileiras. Essa concentração deve passar de 1 hora. Estou falando do homem médio. A concentração em um objeto era de 12 segundos. Hoje a concentração máxima é de 8 segundos. Por quê? Porque a tecnologia, o sujeito está com um laptop de um lado, com iPhone do outro, com WhatsApp falando e etc, etc. Ou seja, estamos tendo um déficit de concentração. Sabiam disso? Eu quero crer que daqui a uns tempos, como psicanalista freudiano, ter um ato sexual vai ser quase um frenesi, porque nós vamos estar concentrados em tantas coisas que vamos perder o estímulo de nós mesmos. Nós não vamos mais nos autoapreciarmos. Aliás, dentro do utilitarismo, nós temos a importância da beleza que se dá em demasia. Hoje tem uma estrutura clínica, chamemos assim, um transtorno chamado vigorexia. A pessoa faz de tudo para ficar vigorosa. A mulher já está ficando malhada, o homem sarado e todos doentes. Às vezes. Por quê? Porque não é o bem-estar muscular, corporal, fisiológico, mental. Não! É um narcisismo, a vontade de ser curtido. Aliás, esse termo é interessante. No passado, sabe o que era ser curtido? Era algo que passava por um cortume, era algo que passava por um tratamento continuado. Hoje, ser curtido é simplesmente colocar um xizinho lá, alguma coisa do gênero, e para aquela foto. Nós estamos perdendo a profundidade das relações. Observaram isso? Todo mundo curte tudo, todo
Todo mundo está em todos os lugares, em lugar algum. Olha quanto paradoxo. Perceberam? Essa tecnologia fantástica, inclusive dizem os especialistas que em 10 anos não se tem previsão das mudanças tecnológicas. E eu fiquei impressionado com um anúncio que uma impressora em 3D vai ajudar a impotência sexual. E eu, com meu mundo encantado de Bob, nas minhas fantasias, perguntei: será que vai ser através do papel A4? Como é que será esse novo Viagra 3D? É interessante observar que nós, com relação ao mundo tridimensional, vai nos facilitar, vai facilitar o arquiteto a fazer projetos, vai facilitar a chegar a uma internet de todas as coisas serão localizáveis. Impressionante. E a nossa privacidade? Como é que ela ficará num momento desse? Pense, nós às vezes presenteamos o nosso filho, a nossa filha, precocemente com smartphone e não sabemos que estamos lhe dando uma arma. Ali ela pode ter um mundo sexual precoce, um mundo de drogadição precoce e muitas outras situações. Às vezes nem sabemos disso. A filha da vizinha tem, ela chega para nós e diz: mamãe, papai, fulana tem, eu também quero ter. E nós, nessa sanha consumista, não percebemos isso. Estamos formando seres, talvez no amanhã, transtornados psicológica, social e tantas outras mazelas plantadas por nós. Já meditamos sobre isso? Essa é uma visão sumária, rápida, de uma filosofia utilitarista. Mas vamos passear mais na filosofia. Vamos pensar na filosofia libertária. Essa diz assim: eu sou dono de mim mesmo. Se eu sou dono de mim mesmo, eu posso fazer o que eu bem aprouver. O corpo me pertence, o importante será com que eu deixe extravasar o meu prazer. Será que é assim mesmo? Nesse mundo libertário, nós nos tornando, entre aspas, donos de nós mesmos, nós perdemos um elo de ligação com o próximo, um elo de ligação familiar, nós desbussolamos, dizia o saudoso psicanalista José Alteral. Nós nos tornamos seres sem referências. Muitos professores, e aqui os há em grande número, muitos deles, aqui não é o caso, são verdadeiros palhaços em sala de aula. O jovem já não tem referência, aí chega o professor adultescente. Sabe o que é um ser adultescente? É um sessentão que quer ser garanhão, que está na moda, sabe? Todo jovem, né? Aquele sujeito, os jovens às vezes estão à mercê, à procura de uma referência, e olha naquele outro desbussolado e se desnorteiam todos. A figura da autoridade é importante dentro de nós, o que é muito distinto do autoritarismo. A autoridade é uma necessidade de limites. Todos os rios são guarnecidos por barrancos para que não se tenha uma inundação. O limite faz parte de uma relação saudável. O autoritarismo já é um transtorno de alguém que quer ser autoridade a toda a prova.
Por exemplo, as mulheres. Ninguém me vaiou. Está todo mundo convicto disso. Eu estava muito duvidoso de que isso era verdadeiro. Agora vocês estão me criando um problema profundo, filosófico. Aliás, eu estou cheio de problemas filosóficos. Eu, como cego, aportei na lancha que tenho pilotada, navegando com a minha esposa. Fomos a um restaurante de luxo em determinado lugar, almoçamos nesse mundo consumista e fui ao banheiro. Eu só entro em banheiro feminino. Essa é uma longa história que precisa de uma catarse para a próxima palestra. E entrando, a mulher me para e diz assim: olha o autoritarismo, homem não entra. Eu disse: eu sou cego, pode entrar. Eu falei: minha senhora, eu só era cego até agora. Da agora para frente eu já estou com um transtorno de identidade de gênero. E assim são os senhores quando me escutam passivamente que as mulheres são autoritárias. Esse era um exemplo apenas que eu queria dar, porque a última palavra da casa é sempre do homem. Sim, senhora. Pois não, amor. Estou brincando, mas para pensarmos a necessidade dos limites, essa questão de saber o que podemos e o que devemos, a questão do mundo ético, a arte de bem e fazer o bom na vida. O bom não só para nós, o bom socialmente falando. O bom para nós mesmos é uma filosofia libertária, que não significa que é bom para o outro. Nunca se deve erigir a felicidade de alguém às custas das lágrimas do outro. Eu tenho uma fobia tremenda. Eu tenho corruptofobia, petrolãofobia, canalicefobia e tantas outras dessas. Por quê? Aqueles seres um dia foram crianças que certamente não receberam os devidos limites. Pegava o lápis na escola do amiguinho e o pai e a mãe diziam: perfeito, você está treinando como ser um petroleiro no futuro. Já era quase uma pré-cognição. Esses pequenos atos a gente vai tolerando. A Caixa Econômica financia só 50%. A gente mente que aquela casa valia 50 mil para ela virar 100 mil, para a gente financiá-la por inteiro. Isso é corrupção. A menina chega em casa, ou o menino, ou nós mesmos usamos de chantagem para que nossos desejos sejam atendidos. Isso é corrupção. E na tecnologia podemos ter muitas facilidades para isso. Não precisamos dizer a verdade, como eu dizia. Na tecnologia nós podemos mentir à vontade. Eu posso até dizer que sou bonito. O problema não é esse. O problema é quando eu for encontrar a pessoa que eu me disse ser bonito, se ela não for mais feia do que eu. Certo tempo eu fui vítima da tecnologia. Eu tenho 52 anos, eu tinha 18, não quero fazer as contas, porque essa área da contabilidade eu deixo para o professor da contabilidade que eu conheci hoje, o professor Érico, salvo engano. Não gosto dessa contabilidade. E apaixonei-me por uma voz que eu liguei por telefone, por engano. Que voz veludosa! E fui encontrar com aquele ser. Eu estava em um carro e veio uma mulher muito bonita. Eu disse: até que enfim, para quem acredita em Deus, Alá, além, seja o que for, tiver a compaixão dessa pobre criatura. A mulher passa direto. Aí vem uma outra que eu não sabia se era assombração, se era um transe psicodélico, se era a pior ressaca na bebida que eu nunca bebi. Um ser maravilhoso para aquela dimensão
que eu não sei qual era, talvez lá da idade da caverna, que eu também não me lembro, e disse: você é o Emerson? Eu disse: não, eu sou irmão gêmeo dele. Eu vim aqui para lhe dizer que ele gosta muito de você, mas que ele viajou para a fazenda com o papai. Olha o que faz a tecnologia. Olha que complicação que é o confronto entre o real e o virtual. E nós estamos entrando numa vida virtual e virtualizando tudo. Virtualizando a nós mesmos. Hoje, e eu volto a dizer, a pornografia, a drogadição, a Deep Web. Deep Web é a baixa internet, aonde não é varrida pelos mecanismos de busca do Google, mas onde se vende droga, marca-se encontro descaradamente. E podemos estar nos tornando vítimas dessa Deep Web. Viciados, extremamente viciados. Eu pergunto a cada um dos senhores aqui hoje, verdadeiramente, qual é a sensação que os senhores têm quando esquecem o celular em casa? É mais fácil esquecer a mulher ou o marido. O filho hoje nem se fala. Muitos deles, os pais nem sabem que eles existem. Certa feita, eu estava acompanhando uma briga de casal. É a coisa mais linda é acompanhar a briga de casal. A gente tem a impressão que a época dos macacos está muito mais presente. Um elogiava a mãe, o outro avô do outro, naquele momento de intensa descontração muscular. E havia um menininho no canto, literalmente encantoado. Eu o chamei, disse: filho, com quem você quer ficar? Com o papai ou com a mamãe? Ele disse: com o senhor. Nós estamos nos desalojando, talvez, desse mundo tecnológico, dos nossos nomes. Hoje é tudo nickname. Nós não temos nem nomes mais. Eu acho que o nome George é lindo. Pronto, eu sou o Jorjão. Eu não vou contar que eu sou estrábico, cego, aleijado. Como é que você é? Vigoréxico. Ou seja, nós desvirtuamos, trocamos de personalidades, assumimos tantas outras, nesse mundo tecnológico em que estamos vivendo. Já pararam para pensar a beleza que esse mundo nos reserva, mas os riscos que ele também nos dá? Às vezes, nesse utilitarismo, nós precisamos observar com cuidado, não fazermos como a história de um sultão. Um sultão sonhou que a noite caíra 100 dentes. Só sultão que tem esse sonho de 100. Sultão e petrolão, tudo com ão é um problema, tá vendo? Sultão, petrolão, sheicão, né? E durão aqui no Brasil também. E ele sonhou que caíram 100 dentes. E certamente ele tinha um harém. Aliás, eu morro de inveja de quem tem harém, porque haja disposição vigoréxica. E como é que consegue aguentar tantas pessoas do mesmo sexo com desejos diferentes? Tem que ser um herói da resistência, diria a música. Bom, e ele sonhou que caíra 100 dentes, e ele trouxe um sábio. O sábio disse como interpretação: significa que o senhor verá morrer todos os seus parentes. Ele mandou dar 100 chicotadas no sábio, e o assessor do sultão estava ali. Aí ele chamou outro sábio. O sábio chegou, esse outro sábio devia ser brasileiro, politicamente muito interessante. Auscultou a vida mental do sultão e disse: oh, majestade, já travou um diálogo com a parte egóica. Oh, majestade, significa que o senhor viverá muito. Ah, que coisa maravilhosa.
dê uma recompensa de 100 dinheiro para aquele sábio. E o assessor perguntou, falou: mas para aquele último sábio, que diferença tem? Contou a primeira história, a segunda, e falou: eu sei fazer a coisa dizendo-a da mesma forma, porém com um modo diferente. E talvez na tecnologia nós possamos fazer muito isso, dizermos coisas diferentemente do que pensamos. Por quê? Porque não estamos no tete a tete, não estamos com sangue correndo nas veias diante de uma sogra. Aliás, eu fico me perguntando, será que alguém já elogiou uma sogra no WhatsApp? É claro que sim, é claro que não. Diria, depende do ponto de vista. Também em um circo, uma pessoa chega e tinha um anão que era tirado para lá e para cá, e fazia com que a plateia risse profundamente. E uma pessoa sozinha tomou o seguinte partido: isso é desumano, não pode se fazer isso com o pobre do anão. E tinha poder de autoridade, vetou, impediu, proibiu essa particularidade. O anão entrou em depressão. Era a forma que ele possuía até então de ter um trabalho, de ser reconhecido, de poder se sentir útil. Então, nessa filosofia libertária, nós nos damos como donos de nós mesmos e não escutamos o outro. E perde-se com isso algo chamado diálogo. Diálogo é atravessando a razão num ato de no mínimo dois, no mínimo duas pessoas atravessando a razão. Por isso, num casamento, numa relação, em qualquer que seja ela, vamos dialogar, falar e ouvir. Na tecnologia, às vezes não, nós deixamos um recado imenso para a namorada, dizendo que nós queremos terminar com ela no WhatsApp, e desligamos o celular assim que a gente percebe que ela recebeu. E ela passa, às vezes, a noite dolorida, porque não houve um enfrentamento daquela situação. Nós postergamos algo, às vezes até de modo cruel. Como se diz também uma lenda, que havia um sujeito que devia para um árabe. Nem todos, é claro, os árabes são, no geral, pouco ligados a dinheiro, a gente sabe disso, né? Alguns, por exceção, são mais apegados, mas digamos que essa história que eu estou contando seja para os apegados, porque senão, se eu falar alguma coisa aqui, eu posso ser processado por antissemitismo. Aliás, no Brasil hoje, se você dizer A, você pode ser processado pela turma do B, e se você dizer B, você pode ser processado pela turma do A. Então, esse homem devia para esse árabe e não tinha dinheiro. E à noite ele não aguentava, estava rolando na cama, para lá e para cá. A mulher perguntou: o que está acontecendo com você, meu bem? Ele disse: não fale assim, porque o banco toma, vai achar que eu sou bem orável. Não fale em bem. O que está acontecendo? Eu devo para o X, e eu não vou dormir porque eu não tenho dinheiro para pagá-lo. A mulher falou: sem problema. Pegou o telefone: X, boa noite, eu sou a mulher de A. Pois não, eu quero lhe dizer que A não tem dinheiro, nem hoje, nem amanhã e nem depois, durma com Deus. E virou e falou: agora dorme, porque quem não vai dormir é ele. Então, nesses momentos, talvez da tecnologia, nós podemos dizer algo, como disse, distante da emoção, distante do afeto. Aí surge uma terceira filosofia. O senhor já deve estar na quarta da soneca, mas eu ainda vou resgatá-los, eu tenho fé. Aí surge uma terceira filosofia. Olha o nome, não fiquem preocupados. Essa filosofia chama-se eudemonista. Não é do demônio, não. Eudemonista significa uma filosofia onde o ser se preocupa com a afetividade. A tecnologia, a sua vida, a sua conduta, o seu dia a dia haverá de ser pautado pela afetividade.
Esse é o momento filosófico que nós estamos aprendendo a viver. E é por esse algo, por esse viés, que eu acho que a tecnologia, entendo que a tecnologia pode nos ajudar muito, sem perdermos o próximo, avançando para o mais além, estando com esses dois pés na realidade, o próximo e o distante, com afetividade. E como será que é ter afetividade? Como um ser pode ter afetividade? Nesse mundo tão violento, nesse mundo de desordens, como se ter afetividade? Como se ter qualidade de vida? E qualidade de vida passa por afetividade. Sem afetividade não há qualidade de vida. Um toxicômano, um sexólatra, um vigoréxico, um bulímico, um anoréxico, um hemorrágico, um hemorroidiano, estou brincando, são tantas palavras que a gente ouve no mundo pós-moderno que a gente até se perde. Aliás, sabe o que é pós-moderno? Milor Fernandes nos mostra. Porque eu tenho uma dúvida danada dessa divisão em moderno e pós-moderno, porque a gente não sabe nem o que é moderno, ainda fala que nós estamos na pós-modernidade. Mas Milor Fernandes diz o que é pós-modernidade. Diz ele que uma casa em que chover dentro, porque o arquiteto achou lindo fazê-la assim, tá? É pós-moderno. Diz ele que quando o homem que for ao banheiro tiver que segurar a tampa do vaso para que ele não caia enquanto ele está na micção, é pós-moderno. Ou seja, essa coisa que não serve para muita coisa, isso é pós-moderno. Essa transposição de valores que confundem os seres, isso é pós-moderno. Pós-moderno é um conjunto de conceitos, de palavras que às vezes não dizem nada. Me lembra de uma música, eu sempre tenho medo danado de dizer nome de cantor. Eu só não errei ainda Roberto Carlos com Sandy Júnior, alguma coisa assim. No mais, eu costumo errar Cazuza por Guilherme Arantes, né? Essa modernidade eu nem sei, porque é tanto barulho. Claro, respeitando-se os barulhos também. Aliás, nessa tecnologia dos barulhos, eu vou voltar depois ao pós-moderno, nessa tecnologia do barulho, inclusive, também tem um estudo científico interessante, que 120 batidas por minuto é mais ou menos tolerável pelo nosso sistema nervoso central. Depois nós vamos adaptando esse sistema nervoso central para entender aquele barulho puf, 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 puf. Já pararam para pensar? Nós estamos psicodélicos às vezes naquele barulho que nós nem sabemos o que é aquilo. Não estou criticando, estou apenas mostrando como nós estamos nos tornando indígenas recrudescentes, extremamente inteligentes. A gente trocou o tambor por outra coisa, né? Trocamos o cachimbo da paz pelo cachimbo da morte, e assim por diante, em nome de uma pseudo-civilização. Será que isso é ser civilizado? Será que desrespeitar o próximo? Será que enlouquecer-se é civilização? Eu quero fazer tudo o que me der na telha. O nome dessa filosofia chama libertária. O problema não é a sua telha, o problema é a telha dos que terão que aturar a sua telha. Às vezes alguns me dizem assim: minha mulher está muito agressiva, eu tenho que tolerá-la? Não. Você mostra para ela que mesmo ela estando deprimida, vai alterar o seu estado de humor, mas você não é obrigado a aguentá-la agressivamente, vai conversando com ela. E se não der jeito, vire as costas. E se não der jeito, fuja enquanto é tempo, antes que talvez ela tenha um piti, como dizem alguns, ou um surto, e resolva brincar de lhe dar uns tapas no mínimo. Tapas aqui é no sentido literal, não é a comida de Madrid, não. Lá tapas é uma coisa interessante para se comer. Aqui no Brasil, tapas e beijos é outra coisa. E nessa
condição de pós-moderno, nós vamos nos deixando levar, como diz, e volto a essa questão, e vamos tendo um afrouxamento moral, ético, longe de ser moralista, ético, de preocupação com o direito humano, de preocupação com o direito do outro, que começa exatamente aonde termina o meu. Certa feita, meu filho adolescente, aliás, sobre a adolescência, Wilfrid Bion dizia que adolescente, claro que tem exceções, eu sempre estou falando para as exceções. Ele dizia, Alfred Bion, que a adolescência para ele devia ser assim: a criança dormiria na infância e acordaria no mundo adulto. Como ele amava a adolescência, que era muito próxima de um transtorno mental, e é mesmo. Mas é um transtorno que pode ser muito criativo, inclusive no mundo da tecnologia. Se o ser usá-la para desenhar, usá-la para engrandecer-se a si mesmo, resolver o problema hídrico, como tem uma pesquisa na NASA por um jovem, através da tecnologia ele está mostrando como é possível resolver o problema hídrico do mundo. Aproveitar, por exemplo, um cimento, entre aspas, uma massa viva, em que construiremos, uniremos o tijolo através de partículas biológicas. Olha que coisa fantástica. Mas eu tinha um filho, adolescente à época, e ele gostava de transgredir as normas. Uma das transgressões preferidas dele era jogar a roupa ao lado do cesto. A moça que trabalhava conosco então me disse: olha, seu filho joga a roupa toda ao lado do cesto. Eu disse: você cata? Sim, está errado. Mas eu vou deixar? Vai. Lá no chão? Não. Você vai dobrar e pôr de um lado e do outro da pia onde ele lava o rosto. Quando tiver um monte mais ou menos assim de cada lado, ele vai entender que ele precisava daquilo. E essas roupas dele ficarem sujas, deixa ele sujo. Assim. E se ele não tiver mais roupa para vestir, ele vai entender que é preciso limpá-las. Limites. Acho que chegou a essa altura do lado da pia, mais ou menos. O rapaz aprendeu direitinho como jogar a roupa no local certo. Perceberam como funciona o limite? Não é preciso ser autoritário. Não há necessidade disso. Há necessidade de planejamento, de estratégia. E é isso que devemos fazer para termos qualidade de vida. Temos que ter estratégias. Se hoje aproveitarmos as propagandas tecnológicas para bebermos, fumarmos, drogadirmos e nos ferrarmos, qual estratégia de saúde e qualidade de vida estamos fazendo? Os senhores são jovens, os senhores são o futuro das nações, não é só do Brasil não, das nações, do cosmos, do universo. Os senhores serão tão covardes a ponto de não conseguirem manterem esse seu papel. Os senhores serão tão crápulas que não terão coragem de legar à próxima geração algo melhor. Serão? É para pensar. É uma sexta-feira para chegarmos em casa e não dormir. Maldito Emerson. Eu era feliz até lhe conhecer. Infeliz. Como você me faz pensar. Eu quero estar na mente de cada um dos senhores com essa pergunta que nunca mais se calará. Os senhores serão covardes a ponto de não legar para a futura geração algo de bom? Qual a qualidade de vida que os senhores querem para si e para os seus descendentes? Aliás, os senhores teriam coragem de ter descendentes? Porque hoje está tudo anticoncepção, anti tudo. Os senhores vão ter descendentes? Os senhores vão ter coragem de ser pais e mães? Hoje está tudo para não ter nada. Eu quero sexo.
Eu quero prazer, eu quero gozar no cemitério, com vazio existencial dentro de mim. A qualidade de vida passa por aí. Qualidade de vida talvez seja pequenos momentos da nossa vida onde uma lágrima brote de nossos olhos, um desejo afetuoso de tocar o outro, achegue-se até nós, onde nós realmente sintamos que o outro exista, que ele é humano como nós, que ele tem medos, que ele não quer ser capturado pelas imagens, como se está hoje. Hoje o Google, o Facebook, aliás, para os senhores saberem, o Facebook tem adepto superior à população da China. O Facebook, essa coisa nova, que não chega nem perto do Google. Esses aplicativos estão coletando dados nossos para saber a nossa performance, o que nós compramos, o que nós gostamos, para nos induzir a continuarmos fazendo o que eles querem que nós façamos. Eles estão nos tornando cegos, vocês, porque eu já sou. Surdos, isso eu não sou. Imbecilizados, fossilizados, múmias, gelatinas transparentes, amebas supostamente pensantes. Gostaram? Ou querem que eu coloque mais alguns adjetivos? Ameba ficou bom, né? Aqui tem aluno de medicina, né? Uma coisa bem unicelular fica legal, né? Ou seja, sem pensamento, sem vontade própria, marionetes. Eles estão captando tudo isso para nos oferecer a jaqueta que sonhamos, para nos oferecer todos esses produtos mercadológicos. Mas eles não estão preocupados com a nossa qualidade de vida, não. Eles estão preocupados com o vil metal. O vil metal. Será que nós somos tão fósseis a ponto de nos deixarmos iludir por esse canto da sereia? Ou será que devemos pensar? Aliás, professora Kelly, que adora filosofia, dentre outros tantos aqui, eu disse o que me dizia o professor Adão Tiago lá, sei lá se está vivo ou morto. Um dia nos conhecemos num dessas esquinas da vida e ficamos amigos por esses acasos de felicidade que não são programados por nós, mas que nos são dados para fluirmos. Porque às vezes nós estamos ao lado de uma pessoa e só sabemos que tivemos ao lado dela quando ela se vai. Aí começamos a chorar, feito cão sarmento. Cão sarmento, meu filho agora já se foi. A pessoa me diz, e o que eu faço? Caminha. Não acho mais uma mulher igual àquela, acho assim, toda panela tem tampa. Talvez mais apertada, mais folgada, né? Talvez não com o material que você desejava, mas vai, tudo vai. A gente consegue, a gente nasceu só. Aliás, devemos ter algo muito presente em nós. Nós somos eternamente sós. Devemos gostar muito de um ser, sem desrespeitar o outro, mas devemos gostar muito de um ser. Qual? Nós mesmos. Porque só existe um ser que nos aturará vida fora. Nós mesmos. Já imaginou? Sermos tão chatos que até nós chegarmos a duvidar do nosso gosto por nós mesmos? Ai meu Deus, como eu sou chato. Quer me tirar ao mar? Uma música do Oswaldo Montenegro. Essa eu sei porque essa tem a ver comigo. Sabe, isso já é um caso de amor entre eu e essa música. Mas, pensando-se nessa qualidade de vida, pensando nessas situações todas, olhando isso tudo que nós estamos olhando, o que será que é termos saúde? Diz a Organização Mundial de Saúde, ou da Saúde, como se grafa das duas maneiras,
É o completo bem-estar biológico, social, econômico, psicológico. Essa definição da saúde é uma definição do futuro. Completo bem-estar para quem está vivo é um desafio utópico. A gente está num completo momento de incerteza na vida. Vocês já observaram a nossa fragilidade? A gente anda como se fosse um pêndulo. A gente é um touro muito forte. Aí dá uma dengue e a gente fica todo esfarrapado. Olha o touro que éramos, ou o tolo que somos. A única grande certeza é a incerteza, que bem entendida nos faz forte. Por quê? Porque nós somos seres importantes, que pode fazer a diferença, seja para o lado bom, seja para o lado ruim. Porque o Hitler fez uma boa diferença. 6 milhões de judeus é uma diferença para ninguém botar defeito. Mas Mandela fez uma grande diferença, e Manduce fez uma grande diferença, Chico Xavier fez uma grande diferença, e tantos outros fizeram grandes diferenças. Pegadas na nossa vida, que essa tecnologia deve nos fazer a sermos também nela diferenciais. O que nós estamos passando, estamos escrevendo, qual é o bem-estar biológico, psicológico, social que estamos passando a outrem com o uso da tecnologia. Se não fizermos isso, estamos disseminando doenças. Aliás, hoje tem um movimento tecnológico que se juntou numa rede social, que eles têm uma tara específica, transmitir AIDS para pessoas sadias. Olha que seres fantásticos. Eles têm dentro de si uma bandeira interessantíssima: infectar pessoas sãs. Pensem. E quanto nós podemos estar infectando o outro com as palavras, com os vídeos pornográficos, com as piadas de mau gosto e tantas outras coisas que não faz o outro crescer em nada na vida. Estamos usando a fabulosa tecnologia para envenenarmos a humanidade. Em pequena escala estamos sendo Hitlers. Os senhores terão coragem de serem Hitlers na tecnologia? Colocarem pensamentos pestilentos, situações que não enobrecem. A partir de hoje, os senhores não mais se livrarão dessa minha fala infernalmente. Será que eu estou postando um vírus para o lado negativo ou para o lado de bem-estar do próximo? Aliás, tem uma coisa interessante. Essa tecnologia está possibilitando a um pedido maluco que está se circulando por aí, de que a Polícia Federal, quando suspeitasse de alguém, colocasse um vírus no celular para saber os hábitos daquele alguém. Estamos num momento de totalitarismo, se pensarmos assim. Nós já estamos sendo monitorados na cama, fora da cama, no banheiro. Cadê? Onde está a nossa privacidade? O nosso momento íntimo conosco mesmo. É essa tecnologia que queremos? E agrego, para finalizar, digam ufa. Se não disserem, eu continuo falando. Dizem, aliás, que tem um fato interessante. Tempo que se usava relógio de pulso, que quando alguém falasse e que enxergava, esse alguém enxergasse, que não era o meu caso, se visse alguém na plateia olhando o relógio, não se preocupasse, porque ele só queria saber as horas. Mas se ele colocasse o relógio no ouvido, parasse a palestra imediatamente, porque o sujeito não aguentava mais ouvir. Eu estou sentindo um relógio no ouvido, talvez dos senhores, mas como eu não quero ser
tão sádico. A definição de saúde foi agregada por mais um elemento chamado bem-estar biológico, social, psicológico, econômico e espiritual. O senhor está falando de religião? Não. Eu morro de medo de religioso fundamentalista, aquele religioso que diz ter a verdade. A civilização, quanto mais inferior, mais ela acha que ela está certa. O ser humano, quanto mais apequenado no mundo da inteligência, da afetividade eudemônica, ou seja, no plano dessa afetividade, quanto mais apequenado ele for, mais ele acha que ele tem a verdade. Então eu morro de medo daqueles religiosos que dizem que tem a verdade no bolso, na algibeira. Eu digo que eu prefiro conversar com o assaltante, porque o assaltante eu posso dizer: eu sou cego, o senhor vai fazer isso com um velhinho, ceguinho, o senhor nunca mais vai esquecer desse ato tão cruel que o senhor está fazendo. Ele pode mudar de ideia. E às vezes o religioso fanático, ele me acena inferno, céu, Alá, além, sei lá, mais alguma coisa, e que se eu não segui-lo, eu estou num desses lugares pestilentos. Será que eu estarei mesmo? Quem é ele para dizer que eu estarei lá, se ele não está lá para saber que eu já estou lá? Por isso que vem a filosofia, que dizia Adão Tiago Lara, que a filosofia era muito interessante, porque o filósofo é um estraga-prazer. Não é um prazer no sentido da felicidade, da qualidade de vida, não. O filósofo é um estraga-ilusão, delírio. O filósofo acaba com isso. Dizia-me Adão Tiago Lara, se ele já morreu, saudoso Adão Tiago Lara. Aliás, fica até mais chique. Se ele me assistir no YouTube, eu estou dizendo que eu estou só hipotetizando. E que o sujeito chegava muito bonito, que não era o meu caso, e tal, muito elegante, com uma BMW, ia na boate mais chique de Araguari, ou da região, que eu sei que tem muitos goianos, uberlandenses aqui, e alguns de Marte também. Não apresentou nenhum, então esses devem estar de férias. Ele dizia que chegando nessa boate muito chique, ele entrava, pegava o melhor uísque, conhecia a mulher mais bonita, loira, morena, ruiva, sem discriminação, ou o homem mais bonito, ou ela era a mulher mais bonita, vamos pensar numa identidade de gênero, e conhecia aquele ou aquela que o encantava, estava levando o maior papo, que certamente ia rolar algo muito quente, depois caliente, muito caliente. E chega o filósofo e põe a mão no ombro dele e diz: isso é essência ou aparência? E ele começa a discutir com o filósofo. Levam o homem ou a mulher que ele estava namorando, tomam o uísque dele, furtam o carro dele, mas ele volta para casa muito mais leve, porque ele procurou entender quem era ele. Quem somos nós? O que a tecnologia está fazendo conosco? O que nós queremos de qualidade de vida com a tecnologia, que é impossível não mais se arder com ela? Qual é o nosso papel diante dela? Sermos robôs ou sermos humanos? Sermos robôs ou sermos humanos? Temos coragem de termos descendentes ou sermos covardes para o aborto? Covardes para não ter coragem de assumi-los? Covardes? Sermos corajosos ou covardes para não deixarmos algo melhor para as gerações que nos sucederão? Quem somos nós? Essa é a indagação, e muito obrigado. Professor Emerson
Então crescemos como pessoas com a sua presença. E o terceiro congresso da INEPAC culmina as suas atividades, o seu planejamento acadêmico de forma brilhante, porque a riqueza dessa instituição são as pessoas. Essas pessoas que o ouviram e o senhor aqui com sua linda esposa, que torna esse momento rico, grandioso, e que saímos daqui, sem dúvida alguma, muito melhores do que chegamos. Então rendemos nós as nossas homenagens, o orgulho de tê-lo aqui conosco, a todos os presentes que aqui estiveram e que se deram a oportunidade de somar, de apreender e internalizar conceitos, valores,